Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, um programa do coração de Deus para nós, para estudarmos juntos a sua palavra, para estudarmos sobre a nação de Israel, para vermos o propósito de Deus para este povo, para as nossas vidas, para a igreja, para entendermos o que está acontecendo nos nossos dias em relação a Israel, ao cumprimento das profecias e à vinda de Jesus. E no programa de hoje conversaremos sobre as alianças de Deus com Israel. Veremos 3 alianças do Senhor com o seu povo. Deus dizendo algo que se cumpre, que se cumprirá para sempre. Vamos ver? Deixe seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, queremos estudar sobre Israel e sobre o relacionamento do Deus de Israel, o nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Criador, o Deus da Bíblia, com esta nação, Israel. Vamos ver, na verdade, 6 alianças. Tem uma 7ª, que também é contada como uma aliança com Israel. A 7ª e última aliança, uma aliança de paz, não só para Israel, mas para todas as nações, todos os salvos em Cristo. Bem, nós vamos ver que em todo tempo Deus se dispôs, Deus veio ao encontro do seu povo, Deus fala, Deus promete e Deus cumpre. Primeiro ponto, Deus prometeu a Abraão descendentes para formar a nação de Israel. Deus encontra com este homem, Abrão. Deus muda o nome dele de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de muitas nações. Deus estabelece uma aliança com ele, uma aliança eterna, dizendo que era para ele sair da sua terra, sair da sua parentela e vir para uma terra que Deus lhe mostraria. E Abrão obedece ao Senhor e tudo que Deus diz vai se cumprindo na vida dele. Deus dá um descendente a ele, o descendente da promessa, Isaque, quando Abraão já tem 100 anos e a sua esposa Sara, que era estéril, está com 90 anos. Nasce Isaque. Isaque, o filho da promessa. Isaque tem os seus 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E Deus escolheu Jacó para tocar a sua vida, transformar a sua vida e se revelar a Jacó, mudando seu nome para Israel. Israel tem 12 filhos, são os 12 patriarcas. Ele tem uma filha chamada Diná e os 12 patriarcas, que são as 12 tribos de Israel. Então, Jacó tem um encontro com Deus, seu nome foi mudado para Israel. Eles vão para o Egito, ficam 430 anos lá. Durante 150 anos são considerados escravos, estão crescendo muito. O faraó tem medo que eles assumam alguma liderança, haja alguma guerra e os mantém sob uma pressão terrível de escravidão. E eles então, com Moisés, saem do Egito. Pela mão poderosa do Senhor, Deus abre o Mar Vermelho, Deus manda o maná no deserto, Deus faz fluir água da rocha, Deus sustenta esse povo durante 40 anos, 2 milhões de pessoas no deserto. E então a nação está formada. Ali no deserto, Deus dá a Constituição, Deus dá leis morais, leis cerimoniais, Deus dá os 10 mandamentos, Deus dá a Constituição para o seu povo, ser um povo único e especial na terra, um povo de onde viria o Salvador para a humanidade. Cumpriu-se a primeira palavra, cumpriu-se a aliança de Deus com Abraão, levantando uma nação. Segundo ponto, segunda aliança, Deus comprometeu-se a cumprir o pacto para dar a terra de Canaã aos descendentes de Abraão. Primeiro, Deus disse um povo. Segundo, uma terra.
É claro, se vai nascer uma criança num lar, é preciso que essa criança tenha o seu berço, o seu espaço, o lugar onde vai ficar, o lugar onde vai crescer, vai correr, vai estudar, vai se alimentar, a sua casa, terra. Deus prometeu a Abraão uma nação e agora Ele promete a terra de Canaã, que Moisés vai dizer que é uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. E realmente, quando Moisés tira o povo do Egito, quando Moisés forma esse povo como uma nação, colocando líderes, colocando culto, a forma de culto, separando os sacerdotes da tribo de Levi, estabelecendo os 10 mandamentos e os mandamentos do Senhor como direção para o seu povo seguir. Agora que a nação está pronta, Moisés entrega a liderança para Josué. E Josué entra em Canaã e durante 5 anos de guerra conquistam a terra prometida. Talvez você pense, mas que Deus é este que desapossa um povo para colocar outro povo? Sempre foi assim em todas as nações da terra. Por que esta implicância com Israel? Não foi assim no Brasil? Não tínhamos indígenas aqui? E onde estão os indígenas? Estão acuados em reservas. Não foi assim nos Estados Unidos? Não conquistaram o oeste, todo o país, não tinha indígenas lá? Os Cheyenne, os moicanos e tantos outros. Não foi assim. Não foi assim em toda a Europa, na conquista dos bárbaros, o Império Romano, a divisão. Não foi assim na África. Por que tanta implicância com Israel? Dizendo, Israel entrou e tomou ali a terra prometida. A terra não pertence a ninguém, a nenhum homem, a nenhuma nação. A terra pertence a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. A terra de Canaã, terra que mana leite e mel, Deus preparou para Israel no determinado tempo e Deus esperou que se completasse o juízo sobre Canaã. A maioria das civilizações que desapareceram por causa do pecado. Desapareceram porque se tornaram violentos, corruptos, pagãos, o paganismo de tal forma autodestruindo as nações, civilizações. Nós temos tantos exemplos aqui na América, os maias, os incas, tantas civilizações que desapareceram. E Deus prometeu dar a Israel a terra. E quando aquelas nações estavam com seus cultos tão terríveis, a violência tão grande, então Josué entra. Houve guerra e nós vimos como que os gibeonitas foram poupados porque fizeram aliança com Israel. Houve um respeito à aliança e eles tornaram-se tiradores de água, rachadores de lenha, os gibeonitas. Terceiro ponto, a terceira aliança. Deus fez uma aliança com Davi. Para Davi, ele prometeu estabelecer sua vida para sempre. Seus descendentes seriam reis de Israel. E o Senhor Jesus Cristo veio da linhagem de Davi. Então Deus prometeu em Abraão uma nação. Prometeu e cumpriu através de Moisés formar o povo. Prometeu e cumpriu dar a este povo uma terra e entregou através de Josué. E agora nós vamos ver através de Davi, Deus estabelecendo o reino eterno sobre a terra, com Jerusalém como a capital dos povos e o reino de Deus estabelecido através de seu filho, que como homem foi descendente de Davi. Ou seja, um herdeiro legal do trono de Davi. Vamos ver então o que está em 2 Samuel, capítulo 7, do verso 10 ao 17. Aliança feita com Davi, uma aliança eterna, uma aliança que não se rompeu, uma aliança que jamais se romperá. Vamos ver o que está escrito. Diz assim, primeiro ponto, Israel e a terra prometida. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade
o aflijam como dantes, pois o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, desde o dia em que mandei houvesse juízes. Então o Senhor disse: prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que não seja perturbado. Deus preparou ali, Deus escolheu aquela terra. E se nós olharmos alguns detalhes sobre Jerusalém, sobre Israel, nós vamos ver algo fantástico. Observe comigo. Você sabe aquela teoria da Pangeia. Pangeia é toda a porção seca junta e o mar separado. Quando você olha o mapa mundi, você vê que o Brasil encaixa exatamente nas costas da África. Nós vamos ver que há no fundo dos oceanos cordilheiras como uma grande costura, como o encontro desse quebra-cabeça das nações. Ali o mar Mediterrâneo se fecha, ali encosta a América do Norte, a América Central encostam nas costas pedaço da África, na Europa, e junta-se toda a porção seca. Nós vamos ter uma porção de terra onde o centro dessa Pangeia é exatamente Jerusalém, Israel. Não é à toa, Deus poderia ter escolhido o Brasil, Deus poderia ter escolhido a Rússia, Deus poderia ter escolhido o Polo Norte, o Polo Sul, Deus poderia ter escolhido o Japão para ser a sede do seu reino. Ele escolheu o centro da terra, Jerusalém. Ele escolheu aquele lugar ali, Canaã, aquele ponto do Oriente Médio, para ali estabelecer o seu reino eterno sobre as nações. Deus escolheu. Ele é o Senhor, dele é a terra, e ele então prometeu para Israel um lugar onde o povo haveria de morar e não ser perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligiriam como antes, desde o dia em que mandei juízes sobre o meu povo de Israel. Então, desde que o povo entrou na terra, no período dos juízes vieram opressores. Nós vamos ver que na história dos juízes, cada hora era uma nação que vinha, ora era Moabe, ora os filisteus, ora a Síria, ora Amon, ora os edomitas. Cada hora era um povo que vinha perturbar Israel, matar o povo de Israel, roubar do povo de Israel, desde que houve juízes até hoje. Mas essa história vai cessar, esta história vai parar quando Cristo, o Messias, o descendente de Davi, estabelecer o seu reino no milênio, estabelecer o seu governo aqui na terra. E isto está muito perto de acontecer, pois todas as profecias estão se cumprindo de uma maneira acelerada. Vamos ver então o ponto 2, paz e estabilidade para o povo de Israel. O Senhor falou que haveria paz, haveria estabilidade, porque morar em Israel, um lugar de tanto conflito, ali é uma região que está entre Europa, Ásia e África. É um corredor para o comércio, mas também todos os povos querem aquele pedacinho de terra. Ninguém se satisfaz, os vizinhos de Israel, os árabes, com sua terra tão grande. Na mesma época que foi estabelecido o Estado de Israel, foi estabelecida a Jordânia. Olha o tamanho da Jordânia e olha o tamanho de Israel. Olha o espaço que ele ocupa. Jerusalém é sua capital. Em Jerusalém, dos tempos bíblicos, nem existia Maomé, e os muçulmanos querem aquela terra, querem tomar ali por Maomé. Quando Maomé nem existia ainda, Jerusalém foi escolhida por Deus para ter o seu culto, o culto do Deus de Israel, o culto do seu povo, o templo em Jerusalém. Mas eles não se satisfazem, querem aquele pedacinho. Então, nós vamos ver aqui que essa estabilidade, esta paz
está sendo prometida. A paz e a estabilidade estão sendo prometidas a Israel. Diz assim no texto que o Senhor fala a Davi: dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Deus aqui está falando com Davi. Davi havia pecado, Davi havia falhado, mas a promessa de Deus sobre a vida de Davi continuava e continuaria por toda a eternidade, porque a palavra de Deus, os dons de Deus, os presentes de Deus são sem arrependimento. O que Deus dá, Ele deu. O que Deus faz, Ele fez. Então Deus disse a Davi: olha, Davi, eu vou estabelecer uma casa, vou estabelecer um nome, vou estabelecer um reino, vou estabelecer a sua descendência como rei sobre o trono de Davi, rei sobre o trono de Israel. Os seus filhos, a sua descendência vai reinar para sempre. Foi a promessa de Deus a Davi. E Deus disse que ele levantaria um descendente, foi Salomão, que haveria de edificar a casa. Salomão edificou o templo. O templo, de uma maneira muito linda, muito rica, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, cheio de ouro, de bronze, resplandecia, reluzia ao longe, quando o sol nascia, brilhava. Jerusalém é chamada Cidade Dourada por causa das pedras de calcário com que eram construídas as suas casas, os seus palácios, e por causa do templo de Salomão. Sim, o Senhor cumpriu com Davi. Veio Salomão edificou o templo e se cumpriu. O ponto 3, o reino eterno do descendente de Davi. Esse reino seria através de Jesus. Jesus, ele diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Davi estava pensando em levantar o templo. Davi estava juntando dinheiro e ouro. Ele disse: olha, eu tenho um palácio para minha casa. Eu habito num palácio e a Arca da Aliança e as coisas, os objetos sagrados estão em tendas. Nós vamos construir um templo. E o profeta Natã veio a Davi e disse: não vai ser você, Davi, vai ser o seu descendente, Salomão. Salomão, sim, levantou o templo, mas o Senhor disse a Natã: estabelecerei o seu trono para sempre, para sempre. Não é interessante que Jesus, em seu país, no seu ministério, quando ele curava, abrindo os olhos aos cegos, quando ele ressuscitava os mortos, curava os enfermos, expulsava os demônios, as pessoas o chamavam filho de Davi. Não chamavam Jesus de filho de Davi inconsequentemente. O chamavam filho de Davi sabendo que ele era o Messias prometido, sabendo que ele seria o rei de Israel, aquele rei de governo eterno. Por isso os discípulos ficaram tristes quando Jesus foi para a cruz. Eles não entenderam o que significava a cruz nessa história de Israel. É que a história de Israel não era só para a nação de Israel. A história que o Senhor planejou em Israel, o Messias, era para todas as famílias da terra, é para
todo o povo, em todas as nações e de todas as culturas. Sim, Israel seria bênção para o mundo inteiro através de Jesus, o descendente de Davi, Jesus. Certa vez eu estava viajando para Israel e o avião estava cheio de judeus. Judeus ortodoxos, com um cachinho aqui, com um chapéu preto, roupa preta e branca. E do meu lado um jovem judeu, nascido no Brasil, que falava português, falava inglês, o hebraico. E começamos a conversar. E eu perguntei para ele: o que você acha que o Messias vem fazer? Vocês estão esperando o Messias, não é? Ele disse: sim. Eu disse: o que o Messias vem fazer? Ele disse: o Messias virá para tirar a nossa iniquidade, perdoar os nossos pecados e estabelecer o seu reino, um reino eterno. E eu disse: como uma pessoa comum, nascido no pecado, pode tirar as iniquidades de uma nação e de um povo? Como uma pessoa comum, nascido da humanidade, pode ter um reino eterno se todos nós somos mortais? O Messias tem de ser o Filho de Deus. O Messias tem de ser Deus que se fez homem. O Messias é Yeshua, é Jesus. E ele parou e ficou me olhando e ele não teve resposta. E eu falei: pense nisso. Pense no Messias, pense nas promessas, pense nas profecias, porque o reino do Messias é um reino eterno, eterno. No capítulo 89, ou melhor, Salmo 89, versículo 29, também ali está escrito pelo próprio Davi acerca dessas promessas para o descendente de Davi. O Senhor diz: farei durar para sempre a tua descendência e o seu trono como os dias do céu. É muito lindo. O Salmo 89 nos fala dessa palavra, dessa promessa, desta aliança de Deus com Davi, que o seu reino seria eterno. Um reino eterno é para quem é eterno. Deus. É o que o escritor da carta aos Hebreus nos diz. Ele diz: olha, o sumo sacerdote, que é Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, ele teria de ser antes de Arão, antes dos levitas de Israel, antes de ter a nação, e este é Jesus. Ele mostra Jesus como mais excelente que tudo. E Jesus é o descendente de Davi, Filho de Deus, que se assentará no trono. Na verdade, nós dizemos no futuro se assentará, porque no futuro o Senhor virá visivelmente se assentar sobre o trono de Israel. Mas hoje o Senhor já reina sobre Israel. Hoje o nome de Jesus está naquela terra. Hoje os judeus, quer amem, quer não amem, quer creiam, quer não creiam, têm de falar a respeito de Yeshua, de Nazaré, o Messias prometido naquela terra para os turistas que ali vão. E o quinto ponto, vamos ver aqui o trono eterno em Cristo, descendente de Davi. No Salmo 89, de 35 a 37 diz: uma vez jurei na minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. É Deus falando que o reino de Davi seria eterno, o seu governo seria eterno. Isaías profetiza sobre Jesus e diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pai da eternidade, o Filho de Deus. Nenhum ser humano é Pai da eternidade, mas o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, é eterno. Jesus de Nazaré, Filho de Davi. Deus cumpriu
Deus cumpre. Jesus vai reinar sobre Israel, ali de Jerusalém, sobre toda a terra no milênio. Aguardamos a sua vinda com alegria. Você está aguardando Jesus? Vamos orar? Feche seus olhos. Curva sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença para buscar a Tua face. Eis-me aqui para Te pedir o perdão para os meus pecados. Lava-me, purifica-me, santifica-me, liberta-me de todo pecado e dá-me um coração puro na Tua presença. Eu me entrego a Ti para viver para Ti somente e para ser o cumprimento da Tua palavra nesta geração, orando, adorando, sem cessar ao Senhor. Usa-me. Oramos por Israel, oramos pelo entendimento do povo de Israel a respeito do seu Rei, Jesus. Abra os olhos, traz a convicção para aqueles, ó Deus, que Te buscam, traz a Tua revelação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.